Vamos lá, pessoal. Chegamos na sessão 5 aqui do nosso treinamento, chamada Casos de Teste, e eu separei 4 aulas aqui para vocês. A primeira aula, que é essa aqui, que é a aula 9, vamos falar sobre casos de teste. E eu trouxe 2 definições aqui do que são casos de teste. No sílabus do ISTQB, que é da certificação CTFL, eles falam o seguinte: caso de teste é um conjunto de pré-condições, entradas, ações, logicamente quando aplicável, resultados esperados e pós-condições, desenvolvidos com base nas condições de teste, ou nas regras de negócio, requisitos, etc. Eu também trouxe aqui uma definição de 2 autores, que é o Ricky Craig e o Stefan Jaiskel, no livro Systematic Software Testing, em 2002, eles falaram o seguinte: o caso de teste descreve uma condição particular a ser testada e é composto por valores de entrada, restrições para sua execução e um resultado ou comportamento esperado. Vocês podem perceber que eu grifei, né? Eu logicamente coloquei em negrito entradas e resultados. Vocês podem ver que as 2 definições têm esses 2 dados. Então, ou seja, basicamente o caso de teste é isso. É um input, que é uma entrada, e um output, que é um resultado. Basicamente, você entra com uma massa de teste, com ações e coisa parecida, e você precisa validar, basicamente, qual é o resultado esperado dessa entrada. Então, a gente pode determinar um caso de teste como isso. Bom, os casos de teste eles evoluíram ao longo dos anos. Quais são as diferenças entre cada um deles? Eu vou trazer 4 exemplos aqui para vocês, até mesmo formas de escrever casos de teste como eu escrevi ao longo da minha carreira. O primeiro que eu coloco aqui para vocês, eu costumo chamar de scripts de teste. Eu não sei se todo mundo chama assim, eu não sei se os autores chamam assim, mas eu acho que é a melhor forma de falar. Eu digo que é a forma mais detalhada de documentar um teste. Normalmente os scripts de teste, eles detalham linha por linha de cada ação. Eles são extremamente detalhados, eles vão ali ao fundo do detalhe. Né? Cada ação e cada dado necessário para rodar o teste. Basicamente, para você escrever um script de teste dessa forma, você precisa de uma documentação mais rica e, logicamente, de mais tempo na fase de modelagem dos testes. Eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu trouxe um exemplo aqui como se fosse, por exemplo, fazer login no site do LinkedIn. Então, vocês podem ver que está extremamente detalhado. Eu coloco a URL. Isso aqui na época funcionava dessa forma para logar, eu acho que já até mudou. Mas basicamente naquela época você tinha que clicar no botão entrar, você tinha que digitar o e-mail, digitar a senha e clicar no botão entrar. Então aqui eu detalhei ao máximo das instruções para isso. E foi como eu falei, aqui você precisa ter uma documentação muito rica e ter muito tempo para poder escrever esse tipo de teste. Vamos falar um próximo agora, que é o caso de teste. Basicamente é o caso de teste, que eu chamo ele de caso de teste. Ele descreve uma ideia específica a ser testada sem detalhe. Ou seja, sem detalhar os dados necessários e etapas exatas a serem executadas. Os casos de teste, eles proporcionam uma flexibilidade para os testadores decidirem de que forma eles pretendem completar o teste. Eles, logicamente, também necessitam de uma documentação detalhada, logicamente que não igual o script de teste, e a sua elaboração é um pouco mais rápida do que a dos scripts de teste. Vamos ver um exemplo aqui. E aí eu peguei um exemplo aqui da Amazon. Ou seja, o passo 1, acessar o site da Amazon. O passo 2, clicar em ofertas do dia. E aí aqui a gente vê como que ele é mais rápido do que o script de teste. Selecionar um item aleatório e clicar em adicionar ao carrinho. Ou seja, aqui eu não estou determinando qual item. Aleatório. Então aqui, na hora de execução do testador, ele vai conseguir, ele vai ter uma flexibilidade maior na hora do teste. Ao passo 4, inserir o cupom de desconto e clicar em aplicar. Também qualquer cupom de desconto. Eu lembro que quando a gente escrevia lá no passado, há mais de 10 anos atrás, no formato script de teste, a gente normalmente colocava fixo aqui, por exemplo, um cupom de desconto. E aí nesse caso a gente sofria, porque aquele cupom de desconto tinha expirado, ele não funcionava mais, coisa parecida. Ou também a gente colocava isso dentro de um arquivo anexo. E aí também aquele arquivo anexo você tinha que sempre atualizar. Então aquilo era muito ruim. Você perdia muito tempo dando manutenção para o teste, coisa que não acontece aqui nessa forma que eu chamo de caso de teste. Vamos agora para uma próxima. Essa que eu gosto bastante, eu chamo de cenários de teste. Descrição do objetivo que o usuário pode encontrar ao utilizar o programa.
já que os cenários de teste oferecem pouca informação sobre como completar o teste, que é basicamente o passo a passo. Os testadores têm uma grande flexibilização para buscar uma solução. Eu considero que ela é a melhor técnica para mapear um cenário de teste regressivo antes da automação dos testes, já que a fase de modelagem consumirá menos horas, permitindo ao analista um maior tempo para a elaboração dos scripts automatizados. Eu vivi isso aqui na prática, pessoal. Na época que eu era gerente de teste, na época nós primeiramente fazíamos os nossos testes regressivos no formato script de teste. Com o tempo a gente precisou deixar o nosso cenário mais ágil, então nós partimos para aquele modelo anterior que eu falei aqui, que eram os casos de teste, ou seja, começamos a deixar mais flexível. Só que quando nós partimos para a automação, nós precisamos, naquela época, nós tínhamos a necessidade de mapear novos fluxos regressivos e depois automatizar esses fluxos regressivos. Nós não tínhamos mais tempo para criar, seja no formato script de teste, seja no formato caso de teste. Então nós partimos para cenários de teste, que é basicamente isso aqui. Acabou. Era só isso aqui. Era só, por exemplo, uma descrição. Criar uma requisição de compras contendo 10 itens. Eu não tinha mais o passo a passo. E aí na hora que o testador, no caso o automatizador, ele ia criar automação, era muito mais rápido. Só que aqui tinha um porém. O automatizador, ele já vinha do teste manual. Então ele sabia exatamente o que era criar uma requisição de compras e ele sabia como selecionar 10 itens. Então, ou seja, não adianta você pegar hoje na sua empresa e querer que todo mundo escreva cenários de teste se ninguém entende do sistema. Ou todo mundo escrever isso para automatizar. Se não conhece o sistema, você não consegue aplicar essa forma de escrever o caso de teste. Por último, a linguagem Gherkin. Acho que também muitos aqui que já trabalham, que já leram, que já fizeram algum curso de QA de teste conhecem. O que é a linguagem Gherkin? A sua função é padronizar a forma de descrever especificações de cenários baseado na regra de negócio. Ele também serve para deixar nossos testes automatizados super fáceis de serem lidos, inclusive para uma pessoa totalmente leiga no assunto. Depois, logicamente, a programação vai por trás dessa linguagem Gherkin, já que literalmente o tester vai escrever um código para executar na prática o que o Gherkin descreve. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que você escreve em Gherkin, que é basicamente o famoso dado, quando, então. Então você tem o dado, que é um contexto. Aqui, por exemplo, dado que eu desejo autenticar no sistema. E aí você tem um esquema de cenário. Quando eu informo um usuário que está ali no esquema de cenário em exemplos, e uma senha tal, e clico no botão entrar, ou seja, né, quando clico no botão entrar, então eu recebo a mensagem tal, e a mensagem também está nos exemplos ali embaixo, por exemplo, na linha 18. Bom, pessoal, isso foi aqui a nossa aula 9. Agora a gente vai fazer uma aula 10 que é muito importante, que faz uma ligação aqui com a nossa aula 9, que é a Gherkin não é BDD. Até lá! Bom, conforme eu adiantei para vocês na última aula, aqui na aula 10 a gente vai falar sobre um tema muito polêmico e eu coloquei o título seguinte: Gherkin não é BDD. E eu acho bem importante citar isso agora, ainda mais, principalmente para quem nunca teve contato com nada de QA, é bom já sair aqui do nosso curso aqui já com esse fundamento bem definido dentro da cabeça, né? Como eu coloquei, é um tema muito polêmico, né? E sempre tem muita discussão em rede social, LinkedIn, blog, coisa parecida. É importante a gente explicar que escrever o caso de teste na linguagem Gherkin, que foi aquilo que eu mostrei na aula anterior, não é a mesma coisa que fazer BDD, que muita gente fala de forma errada, e muito menos escrever Cucumber. São três coisas diferentes aqui, o Gherkin, o Cucumber e no caso o BDD, né? O Gherkin ele é uma poderosa linguagem natural, desenvolvida para que humanos possam utilizar como forma de entendimento e compreensão acerca das especificações levantadas a partir da perspectiva do stakeholder, né? No caso do dono do produto, coisa parecida, PO, e etc. E hoje o Gherkin está disponível para mais de 37 idiomas. Então, ou seja, aquele dado quando então, ele funciona em mais de 37 idiomas. Quando a gente fala de BDD, o BDD, na verdade, ele é a tradução dele é o desenvolvimento guiado a comportamento, que é o Behavior Driven Development.
E na verdade o BDD ele é uma metodologia de desenvolvimento, ele não tem nada a ver com teste. Tem muita gente que fala assim, não, eu faço meus testes em BDD. Não, cara, tá completamente errado, né? Criou-se uma falsa ideia disso, e muitas pessoas acabaram seguindo. Basicamente, né, o BDD, né, a metodologia BDD, ela utiliza a linguagem Gherkin como input, e aí você pode usar o Cucumber, que é uma ferramenta, ou não. Então, ou seja, nem sempre você vai escrever o Gherkin, por exemplo, a metodologia de desenvolvimento do software vai estar em BDD e você vai usar o Cucumber como ferramenta para fazer a tradução desse Gherkin para código. Nem sempre, não é obrigatório. E algo que se tornou muito errado hoje no mercado é que basicamente o QA escreve os seus cenários de teste, seus casos de teste ali em Gherkin, e as pessoas já falam, não, nós usamos BDD. E aí quando você chega no analista de negócio, na área de negócio, ou você chega no desenvolvedor e você pergunta, então vocês usam BDD como metodologia? Eles falam, não, mas a gente não usa. Outra coisa errada também, quem escreve o Gherkin? O certo seria o analista de negócio escrever, ou talvez juntamente com o QA, tem até uma definição chamada os 3 amigos. Só que normalmente também de forma errada quem escreve o Gherkin é o QA, não passa por nenhuma validação da área de negócios e aí o negócio acaba sendo feito de forma errada, as pessoas saem confirmando as coisas erradas e aí a gente ouve essas coisas que nem eu descrevi aqui no começo, fazer o BDD, escrever Cucumber, são termos errados, são coisas erradas que acabam seguindo ano após ano e assim isso acaba ficando errado dentro da nossa área. Então, por isso que eu achei importante ter essa aula. Ela não foi muito extensa, aqui um pouco mais de 3 minutos, mas acho que foi realmente importante para todos. Qualquer dúvida que vocês ficarem também, eu peço que me chamem lá no LinkedIn ou aqui pela plataforma, mas é muito importante. E depois disso a gente vai para a próxima aula falar um pouco sobre as características dos casos de teste. Até mais!